Agora, gostaria de convidar para agregar na discussão o presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, mestre em Gestão Ambiental pela FGV, com especialização em Economia das Mudanças Climáticas pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e membro do Observatório de Meio Ambiente do Poder Judiciário do Brasil, Carlos Bocuí. Por favor. Bom dia. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite do vereador Uriel, da Adriana, do Preservar, do Ricardo, da Sociedade Ecológica Amigos do Embu, e agradecer também pelas palavras sempre generosas do deputado Gianazzi, que sempre me anima, né, como uma pessoa importante na gestão ambiental do Estado de São Paulo, dentro da esfera legislativa. Bom, eu queria começar a apresentação colocando o que nós somos, onde estamos, para onde vamos, e o que esse projeto representa nesse contexto, né? Bom, a região metropolitana de São Paulo é uma contínua mancha urbana. Ela ocupa o Planalto de Piratininga, ela rompe os limites de capacidade de suporte da região, porque você tem recursos hídricos, você tem qualidade do ar, você tem uma série de elementos ambientais que foram comprometidos por essa contínua expansão urbana. Toda vez que você cresce a um ponto de alterar o limite das alterações aceitáveis, você extrapola os limites e aí começam os efeitos adversos, né? Esse modelo de adensamento, ali tem o adensamento de São Paulo, a cidade de São Paulo, município, só tem 1,72% do seu território não adensado. E o modelo de mobilidade dentro dessa mancha urbana, o modelo rodoviarista, é importante a gente compreender que ele foi implementado mundialmente pelo lobby das empresas que fazem mobilidade urbana, dos veículos, especialmente a General Motors nos Estados Unidos, com o grande programa de rodovias urbanas da década de 40, 50 do século passado. E no Brasil, isso veio na gestão de Juscelino Kubitschek, e aí houve um desmantelamento geral das ferrovias e a construção das rodovias. Então, quando a gente pensa que a gente tem uma dinâmica natural das coisas, na verdade, isso não está acontecendo. É um planejamento para vender aquilo que interessa para o setor industrial, no caso, o setor automotivo. Essa obra da chamada Nova Raposo, a rigor, não seria uma ampliação da Raposo Tavares. Ela consiste numa nova obra. Não se trata apenas da ampliação. É bom a gente ter clareza sobre isso, porque senão, na questão do licenciamento ambiental, nós vamos usar o efeito semântico da ampliação da Raposo. Não se trata disso. Se trata de uma ampliação de pistas associada a novas alças que mais se assemelham àquilo que está ali, que é paralela ao trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, que é um conceito de rodovia fechada, não tem alça, não permite alça de acesso, e agora isso se consubstancia nesse trecho para facilitar a indução da ocupação do espaço urbano, principalmente por conta da especulação imobiliária. É isso que esse projeto vai fazer. A importância dessas áreas não ocupadas no entorno da metrópole, que isso foi colocado pelos que me antecederam aqui, é que ela fornece um equilíbrio para a mancha urbana. Você tem uma grande mancha urbana, num planalto de Piratininga, que você tem a Serra do Mar na parte inferior e você tem a Serra da Cantareira na parte superior, portanto, uma região de campos, né, de planalto, de vales, com o espigão da Paulista no meio, e o início de um mar de morros caminhando para o oeste, que é essa região na qual nós estamos agora. Então, essa mancha urbana, ela tende a se expandir
preenchendo esse espaço. E desde 1580, na Inglaterra, já se pensava na estrutura de cinturão verde para impedir que as cidades fossem tomando o espaço do seu entorno e fossem conurbando com outras cidades, tirando a característica histórica, tirando a característica de qualidade ambiental, de produção de água, de refrigeração, o que os franceses chamavam de cordon sanitaire, é uma espécie de cordão sanitário ambiental do entorno, né? E os ingleses ainda usam o conceito do Green Belt, do cinturão verde. Nessa região que se pretende o trecho da ligação entre as rodovias, nós temos um corredor de fauna conhecido como corredor de fauna pelo estudo Biota-FAPESP, que é um corredor de fauna onde os animais, as espécies que ali vivem, elas transitam entre a Serra do Mar e a Serra do Japi e, posteriormente, vão da Serra do Japi em direção à Serra da Mantiqueira. Então, esse é um corredor extremamente importante para a proteção da biodiversidade. Manter essa área como corredor de fauna é fundamental para você alimentar toda a fauna que circula, inclusive na Mantiqueira, que vai até a Bahia, né? Não é um ecossistema pequeno, é um ecossistema bastante extenso. E aí se insere nesse processo a proposta, ali está. O que ela faz? Ela entra exatamente no ponto de expansão da zona oeste da região metropolitana. Então, ela cria um vetor de adensamento que representa para a metrópole a direção da expansão futura. É isso que esse trecho está fazendo. Era um vetor de adensamento, de crescimento, oeste e sul. E aí, ao longo do tempo, isso vai emendando a mancha urbana e ela vai caminhando para o interior do estado. Uma grande mancha urbana que não para de crescer, sem o conceito de proteção do seu entorno, que é fundamental para manter a sua qualidade. Aí nós temos uma ilha de calor, né, de São Paulo. É mais ou menos essa área hoje que você tem muito calor. Essa proposta da Nova Raposo, ela se coloca ali na ponta da ilha de calor, o que vai ampliar a ilha de calor, agravando o problema para a região central e trazendo o problema de ilha de calor para essa região onde nós estamos agora. Nós não estamos falando de hoje, nós temos que pensar para daqui 10, 15, 20 anos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro efeito de uma ilha de calor é que ela desvia a chuva. Em vez de chover nos mananciais, a chuva é atraída para a mancha de cimento. Isso já acontece na zona leste de São Paulo, onde não chove mais nos mananciais sul, mas a chuva que vem do oceano, da bomba natural de transposição de água ao Oceano Planalto, ela passa por sobre os mananciais e é atraída pela área de calor da zona leste de São Paulo. Aí acontece tudo que a gente conhece. Você tem um problema de inundação, porque a chuva ela está deslocada da sua característica original. O que é importante pensar é que isso representa, hoje, você tem uma indução, um crescimento, um fator de adensamento, mas como isso que acontece aqui no Embu hoje se insere no contexto global. É isso que eu vou fazer rapidamente. O que eu vou dizer aqui não é o que eu acho, é o que o Instituto de Resiliência de Estocolmo acha, o que a Universidade de Exeter diz, o que a Earth Commission da Comunidade Europeia diz, a Berkeley Earth, que tem o dado mais atualizado de mudança climática, IPCC, NASA, Organização Mundial de Meteorologia e editoriais, principalmente de especialistas do Le Monde, New York Times e Washington Post. Hoje, nós atingimos no planeta 1,55 de temperatura desde a época industrial. A tendência é que isso se mantenha
para os próximos 20 anos. Você atinge um patamar de temperatura, ele não baixa, ele se mantém como padrão standard. E aí, sobre isso, se inserem outros elementos complicados. Nós temos, hoje, o rompimento da capacidade de suporte do planeta, ele se dá em 9 prioridades, praticamente, onde a pior é a mudança climática. Isso é do Centro de Resiliência de Estocolmo. O grande problema é que, a partir do momento que você tem uma saturação de um ecossistema, na questão climática, você tem uma interferência, por exemplo, sobre a floresta amazônica, que está ali no centro, na linha do Equador. Com a perda de qualidade da floresta amazônica, que já está acontecendo hoje, você tem um fenecimento, uma perda da massa florestal e da capacidade de sequestrar carbono, isso interfere no aquecimento da região do Equador do planeta. E aí, isso tende a alterar as correntes marítimas dos oceanos, principalmente a MOC, que é a corrente marítima que faz uma composição de temperatura dentro do Oceano Atlântico, trazendo frio do Ártico para a região central do Equador e levando calor para a região do Ártico. Essa desestabilização das correntes oceânicas, que é um elemento natural do planeta por conta da rotação, de toda uma característica de salinidade, ou seja, são uma porção de componentes que provocam isso, isso acaba provocando um aquecimento maior do Ártico. E o que está acontecendo no Ártico hoje é o derretimento do gelo que protege o permafrost, que é resíduo fóssil de milhões de anos atrás, que a partir do momento que você vai derretendo o gelo, o Sol vai entrando e vai liberando metano. Aquela foto anterior é da Sibéria, é uma erosão enorme por derretimento do solo congelado. Isso está acontecendo em toda a região do Ártico, na plataforma continental, na costa do Canadá, da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca e também na região da plataforma continental da Rússia. Então, esse elemento, ele tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui hoje, porque esses elementos, eles estão definindo as tendências futuras que vão incidir sobre o nosso país, que é um país de grandes vulnerabilidades ambientais. As consequências das mudanças climáticas, todos conhecem: deslizamento, inundação, seca, incêndio, segurança hídrica e alimentar comprometidas, calor extremo. E aí vem a questão da mancha urbana de São Paulo, da ampliação para essa região e o que isso representa para a saúde da população, principalmente para crianças e idosos. Nós estamos falando aqui de 1,5 grau agora, de aumento médio de temperatura, mas se admite 2,5 a 3 graus já para 2050, de aumento de temperatura média. Quando nós falamos aumento de temperatura média, é um termo bastante abstrato, porque média é uma coisa que é dividida pelo todo. Então, você tem oceanos que refrigeram o planeta, etc. Então, sobre a plataforma continental da América do Sul, você está falando de 4 graus, 5 graus, está falando de calor extremo que ultrapassa 50 graus na cidade do Rio de Janeiro e de Cuiabá, por exemplo. E um aumento desse calor na região metropolitana de São Paulo também. Os efeitos para o organismo humano são considerados preocupantes, porque na medida em que você não tem uma cidade que refrigera, no período noturno o clima continua quente, e aí o organismo não consegue fazer a troca de calor. Não fazendo a troca de calor, ele começa a colapsar, principalmente os órgãos vitais. Então, essa é a realidade do impacto do calor extremo, principalmente para crianças e idosos. O calor extremo está matando muita gente no mundo todo, já hoje, e a perspectiva é que, se nós formos aí para 3 graus, né,
2,5, 3 graus para 2050, que do ponto de vista de política pública de gestão é amanhã. 25 anos é amanhã para a gente planejar, né? Então, é um risco muito elevado para nós. A solução disso passa por uma dimensão geopolítica global. Nós não temos hoje segurança do ponto de vista climático, porque você tem um contínuo aumento da temperatura global. Isso está comprovado. Por outro lado, a geopolítica não nos dá sinal de solução. Você tem uma incerteza geopolítica muito intensa com o governo americano hoje, do Donald Trump. Então, a gente está passando por uma fase conhecida como backlash, retrocesso, né? Onde você tem perda do multilateralismo, os países não conseguem mais resolver, dialogar entre si para fazer o acordo climático funcionar. Retrocesso em regras ambientais, ameaças à paz, novos processos armamentistas. Então, tudo isso que representa, tira o foco dos problemas que nós temos. O problema climático, ele desaparece. Vocês perceberam que nos últimos meses se ouve muito pouco falar de Nações Unidas, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Comércio. Os grandes organismos supranacionais estão desaparecendo por uma tendência de individualização dos países que não ocorria desde a Segunda Guerra Mundial. Então, essa perda de tudo que foi construído pela sociedade como elemento de resolução para os grandes problemas, e o aquecimento global é um problema planetário, então isso se soma à questão da falta de contenção do aquecimento global, que já nos preocupa. Então você não tem mecanismos de correção possíveis, aí o problema se torna mais sério. A expansão da matriz fóssil, nesse caso, entra de forma oportunista nisso. Quando nós falamos de ampliação rodoviária, ampliação de emissões, você tem mais componente de emissão para o aquecimento global. Não há sustentabilidade em matriz rodoviarista. Não existe isso. É impossível. O Brasil enfrenta essa perspectiva, então, de um cenário adverso futuro. Muitas cidades estão se preparando, fazendo um levantamento e criando bolsões verdes na cidade que sirvam de abrigo para a população, mapeando creches, mapeando asilos onde tem idosos, para você poder socorrer populações de idade, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de assistência social, porque o calor extremo prende as pessoas dentro de casa e impede de sair. Então, é muito mais complicado o processo que está se dando hoje, principalmente na Europa, que está demonstrando que o calor extremo, ele muda o comportamento da nossa sociedade, portanto, ele muda a forma de você enfrentar esses problemas todos, né? Então, nesse cenário, como é que a gente vai provocar mais pré-vulnerabilidade? Porque nós estamos falando aqui de uma ampliação da Raposo e de uma obra nova que amplia a vulnerabilidade da sociedade. Dessa cidade, de Embu, de Cotia, né, de Carapicuíba, de Itapevi, de toda essa região oeste. Então a questão é, como é que se deve fazer essa avaliação de impacto ambiental? Essa obra, ela tem que ver o que o estudo de impacto ambiental ele deve contemplar. E aí, o termo de referência do estudo de impacto ambiental, ele tem que contemplar esse cenário, que é o cenário da possibilidade futura, que é concreta. É uma projeção científica, então ela deve contemplar isso. Não se admite nenhuma construção que seja antagônica a esse processo de cenário, que tem uma possibilidade muito grande, então você tem que evitar a pré-vulnerabilidade. O termo de referência do estudo de impacto ambiental ele tem que ser participativo. Nós temos que dizer o que ele tem que conter. Não é o empreendedor chegar, eu defendo a minha obra com esse argumento e esse argumento. Não, nós queremos que ele prove
que isso não vai realmente afetar de forma sinistra a vida da região oeste de São Paulo, se não agora dentro da expansão prevista, que pode ser aí de 15, 20 anos. A alternativa locacional de qualquer empreendimento que você vai licenciar, ele pretende a sua instalação num local. Quando a alternativa locacional do empreendimento ela é equivocada, você já descarta o empreendimento porque ele é insustentável do ponto de vista ambiental. Então, a Nova Raposo, em função da sua alternativa locacional, ela é ambientalmente insustentável. Ela não tem viabilidade ambiental a priori. Então, isso é o que a sociedade tem que provar, né? E nós vamos ter que caminhar nesse sentido. Você tem questões jurídicas que nos socorrem, tem questões científicas que podem ser utilizadas e tem questões financeiras, não é? O Rodoanel, 30 bilhões, esse agora, 7 bilhões, não é? Além de você provocar indução, provocar impacto, provocar irreversibilidade nos ecossistemas envolvidos, você ainda tem um enorme dispêndio de dinheiro público. Agora, quem financia isso? Quem vai pagar, né? Esse agente financeiro, ele sabe o que vai acontecer, né? Ele vai responder sobre essas questões que ele vai provocar. Ele tem ESG, Environmental, Social and Governance, aquele selinho que todo agente financeiro tem. No Rodoanel, nós pedimos a auditoria do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, essa é a questão. Quem for financiar tem que ser chamado para explicar por que vai financiar. Alguma coisa insustentável, né? E como mensagem final, eu queria reiterar o que Darwin falava de sobrevivência, que é resiliência. Dizia Darwin, não sobrevive o mais forte, nem o mais inteligente, mas sobrevive aquele que se adapta, aquele que tem a capacidade de se adaptar. Então, essa é a questão. Nós temos que criar sistemas na nossa sociedade de resiliência e não sistemas que se transformem em pré-vulnerabilidades e vulnerabilidades insolúveis no futuro. É essa a mensagem. Muito obrigado. Obrigada, pessoal, pela paciência, só para registrar esse momento histórico aqui da nossa região. Obrigada. Bom, primeiro agradecer. Eu vou atender aqui seu pedido. Nós recebemos aqui o ambientalista Carlos Bocuí, presidente do PROAN, Instituto de Proteção Ambiental, uma referência no Brasil em mudanças climáticas. O PROAN faz um trabalho brilhante, imprescindível aqui no estado de São Paulo, em todo o país, até mesmo internacionalmente. Então, assim, é uma honra imensa estarmos aqui com você, Carlos Bocuí. Bom, agradecer mais uma vez, professor Carlos, pela explanação,
Adriana, poderia ficar onde estava, já que